Bom, a gente está numa série, chamada O Jesus que Frustra, quando as nossas expectativas não cabem no reino. E talvez essa seja uma das verdades do evangelho mais difíceis para a gente lidar, que Jesus, Deus, ele não tem um compromisso, de simplesmente dar as coisas que a gente quer e atender os nossos desejos. Muitas vezes, quando a gente olha para a palavra, lá, a gente vai ler os evangelhos, a gente percebe um Jesus que frustra as pessoas que estão perto dele, né? E nós temos visto, então, ao longo desses últimos domingos, que em vários momentos Jesus vai frustrando as pessoas que estão perto dele. Então ele frustra as nossas urgências, os nossos planos, o que a gente pensa de Deus, o que a gente pensa da gente mesmo. E hoje, para encerrar essa série, eu quero falar com vocês sobre o Jesus que frustra nosso desejo por milagres. Porque muitas vezes a gente quer ver o sobrenatural acontecer e ele simplesmente se recusa a fazer isso. Então eu quero convidar você a ler comigo o texto que está aí na tua Bíblia, na tua liturgia, Lucas 23, do 1 ao 12. Lucas 23, de 1 a 12. Carol, você pode ler para a gente? Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram. Ele está causando desordem entre o povo e toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que o teu Santo Espírito ilumine nosso coração, nossa mente e ajuda a gente a chegar a toda a verdade que vem de ti. Em nome do teu Filho. Amém. A gente leu toda a passagem só para entender o contexto, que é o julgamento de Jesus diante de Pilatos e de Herodes. Mas hoje eu vou focar no Herodes, tá bom? Por quê? Porque ele é a pessoa ali que queria ver, um milagre e tal, e Jesus se recusa a fazer. E esse Herodes que o texto está falando não é aquele Herodes da história do Natal. Aquele Herodes da história do Natal é Herodes o Grande, certo? Aquele que mandou matar as crianças, tal, quando soube, que tinha nascido o rei dos judeus. Esse aqui é o filho dele, um dos filhos, Ele se chamava Herodes Antipas, era o tetrarca da Galileia. O que é isso? Ele era um dos 4 governadores, porque quando Herodes morre, eles dividem o reino dele em 4, para 4 filhos. E esse cara governava o norte de Israel. Então ele era um cara que ele vivia entre a corte romana, as tradições judaicas, mas ele não fazia parte de nenhuma dessas duas coisas, Ele é um político muito esperto, um homem supersticioso e sedento por novidades. Foi ele que mandou decapitar João Batista, E desde quando ele manda decapitar João Batista, ele foi meio que, de certa forma, até meio que enganado ali, Criou uma situação, ele meio que não queria matar, mas se viu forçado ali a matar por conta do espetáculo, que se criou ali em torno da figura de João. E então, desde então, ele começou a suspeitar que talvez, como ele era um cara supersticioso, talvez Jesus fosse João Batista voltando dos mortos. Então, quando ele tem a chance de se encontrar com Jesus, é como se ele pudesse olhar esse fantasma que estava meio que assombrando ele, Quem que é esse cara que eu tanto escuto falar? E ele vai, então, meio que esperando ver uma coisa sobrenatural, querendo ver esse espetáculo.
Por isso que Lucas fala aqui, que ele ficou muito contente, porque havia muito tempo desejava vê-lo, pois ouvira falar dele e esperava ver algum milagre. É interessante que o texto transmite tamanha intensidade no desejo de Herodes que beira o fanatismo. Tem um comentarista chamado Raymond Brown que ele fala assim que se nós tivéssemos só essa cena de Herodes, nós poderíamos pensar que Herodes era só um homem curioso, quase infantil. Mas o evangelista já mostrou Herodes antes como um cara instável, um cara capaz de violência homicida, né? Ele manda matar João Batista. Tem um momento em Lucas 13, que o pessoal fala assim para Jesus: é melhor você sair daqui que Herodes está querendo te matar. E Jesus responde: não, vai dizer para aquela raposa que hoje eu ressuscito mortos, eu curo as pessoas, hoje, amanhã, e depois eu vou embora. Então, ele era um cara perigoso, né? Por quê? Porque ele era um homem poderoso, entediado. Pensa, um cara que nasceu na corte, né? Um filhinho de papai, vamos dizer assim. E um cara que tá doido para ver alguma coisa acontecer, como todo playboy muitas vezes tem esse desejo, né? A cena é quase teatral. Eu fico imaginando o salão cheio de gente, aquele monte de pessoal bebendo vinho, um monte de riso. No centro você tem o rei, à sua frente o prisioneiro, do lado os soldados, né, com aquele ar de zombaria, e Herodes doido para ver um espetáculo. Mas Jesus fica quieto. E quando Jesus fica quieto e oferece só silêncio, depois a gente vai ver, né, que o Herodes insistiu muito para ele falar e Jesus se recusa. O que Herodes faz? Como é que ele responde essa frustração de querer ver uma coisa espetacular e não ter nada? Ele transforma Jesus no espetáculo. Olha o que diz o versículo aí 11. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Então tem um comentarista bíblico que fala assim para a gente: Herodes não é um homem culto e sábio, como ele queria parecer, mas alguém interessado apenas em sensações. Sua verdadeira natureza se revela no encontro com Jesus. Ao olharmos para o drama da paixão, confrontamo-nos com a nossa própria verdade. Reconhecemos quem realmente somos. Nossa essência se manifesta. Então, quando Herodes transforma Jesus em espetáculo, Lucas está mostrando um espelho de nós mesmos. Por quê? Porque nós também queremos ver um milagre muitas vezes. Sabe que nada perturba a gente mais do que a monotonia. Uma vez eu vi um experimento social. Pegaram uma pessoa, deixaram numa sala, sem nada, e um botão que dava choque. A pessoa fica lá uns 5 minutos, ela aperta o botão, toma um choque, fica assustada, só que passa mais 10, 15 minutos, ela vai lá e aperta de novo o botão. Porque a gente prefere sentir dor do que sentir tédio. Não é isso? E a gente, então, vai se inserindo, né, cada vez mais nessa sociedade do espetáculo. Tem aquele filósofo, né, o Guy Debord, que fala, né, que nós vivemos na sociedade do espetáculo. E o Debord fala assim: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas a relação social entre pessoas mediatizada por imagens. Ou seja, em outras palavras, o que ele está falando é o seguinte: o espetáculo não são esse monte de imagens que a gente tem, mas o jeito que a gente vive. Nós vivemos a partir das imagens. É como se você tivesse, assim, crianças que, em vez de elas brincarem no parquinho juntas, tá cada uma brincando na sua casa e mandando foto do que elas estão fazendo. É isso que a gente está vivendo. Cada vez mais, né? Então, são as imagens que fazem esse meio de campo. Então, por exemplo, eu falei, sei lá, 2, 3 domingos atrás, né? Como que isso vai influenciando a gente? Na política, por exemplo, eu trouxe uma reportagem do Hélio Schwartzman, da Folha, onde ele fala que as redes sociais elas alteraram o jeito que os parlamentares se comportam fazendo as leis. Então, o cara ele leva uma lei para ser votada e a lei não precisa ser boa, não precisa, sabe? Ela só precisa, talvez até ser polêmica, né? Para
fazer volume, assim, né, para dar notícia, para o cara poder postar que ele está colocando aquela lei, não importa se vai ser aprovado ou não. O que ele quer é mostrar que ele está fazendo negócio, postar nas redes sociais, para mostrar para os eleitores dele, independentemente do que vai acontecer com essa lei. Os namoros, né, gente? Sei lá, 20 anos atrás, como é que as pessoas se conheciam? Você tinha que estar ao vivo, né? Tinha que, sei lá, ir para algum lugar, encontrar com a pessoa. Mas hoje é tudo na base do aplicativo. Muitos aqui se encontraram nos aplicativos, né? Porque é isso, a relação hoje ela é mediada pela imagem. E qual que é o resultado disso? O resultado é que a gente começa a perder a noção da ficção com a realidade. Aí você recebe um vídeo, né, do Instagram, você vê um vídeo lá de um gato espantando um urso, um gato espantando um leão, já viu isso daí? E é tão perfeito que você não sabe se é fake ou se é de verdade o negócio. Você vê a Maria Rita cantando com a mãe dela, né, com a Elis Regina na propaganda, e é perfeito o negócio. Não dá para dizer que é um computador que fez aquilo. E aí, essa coisa, né, que a ficção vai entrando no mundo real. E aí, olha que interessante, né? Se você conversar com um cirurgião plástico, ele vai dizer o seguinte para você. Primeiro que aumentou muito o número de cirurgias. Segundo que antigamente as pessoas elas iam fazer uma cirurgia, então ela pegava uma foto de revista, ela levava a revista e falava assim, ó, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie. Como é que a pessoa faz hoje? Ela pega, tira uma foto dela com o aplicativo, com o filtro, e ela mostra para o cirurgião a foto dela no filtro e fala assim, ó, eu quero ficar com essa imagem. Então, a coisa tá de tal jeito que já percebeu que esse ambiente confuso, ele proporciona o quê? Que surge um tipo de entretenimento diferente. É só na nossa sociedade que é desse jeito, sociedade do espetáculo, que poderia ter reality show. O que é o reality show? É um show da vida real. É bem entre aspas, né? Ou seja, cara, olha que coisa louca, né? A gente pegou essa ideia de pão e circo, né, do Império Romano, a gente levou para outro patamar. Porque a gente assiste casamentos ciganos, né? Esposas mormon, sei lá, largados e pelados. Quem faz o bolo mais real, não é isso? Quilos mortais. UFC. Cara, é tanta coisa assim que é engraçado, né? A gente transforma desgraça em entretenimento. E aí tem uma socióloga chamada Silva Viana que ela fala assim que o que o reality show fez com a nossa sociedade é pegar algo que havia em todas as sociedades, que é essa ideia de expurgo, de expiação. Toda a sociedade tinha rituais de expiação. Então, antigamente, como é que a religião funcionava? Você pegava um animal, né? A gente acabou de cantar aqui, né? O cordeiro entregue para nos salvar. Então, se nós estivéssemos prestando um culto no Antigo Testamento, como é que seria o nosso culto? A gente teria que, junto com as crianças, tá? A gente teria que trazer uma ovelhinha aqui, um cordeiro, matar ela, tirar, limpar, tal. Com as crianças vendo tudo isso, né? O sangue derramado, tal. Aí ia fazer um churrasco com aquela ovelha. Só que você percebe, é extremamente violento isso. E a ideia é essa, né? Tipo, a ovelha, ela tá espiando o nosso pecado. Aí você pegava, sei lá, Idade Média, o que o pessoal fazia? Matava um criminoso em praça pública. E essa ideia do bode expiatório, que é esse ser, né, essa pessoa assim que junta, né, os pecados da comunidade, é um ritual de expiação, né, de sofrimento. E o que o entretenimento faz? Ele massifica isso. Tanto com a ficção quanto com a realidade. Então, por exemplo, por que vocês acham que um filme igual Jogos Mortais teve tanto filme? É Round Six, né? Porque a gente gosta de ver as pessoas sofrendo. Essa Silvia Viana, o doutorado dela foi em cima do Big Brother. Vocês já repararam como que a linguagem do Big Brother é extremamente violenta? Olha só, jogo da discórdia. Tiro, porrada e bomba.
Quarto branco. Gente, quarto branco, vocês sabem que isso daí é uma tortura que a CIA faz. Você deixa a pessoa num quarto branco, privação de sentidos, o cara fica maluco. Você deixa o cara maluco sem encostar uma mão nele. E aí, Big Brother, a gente assistia esse negócio ao vivo. Qual que é o nome da eliminação no paredão? Do Big BBB? Paredão. O que é paredão? Fuzilamento. Ou seja, a gente acabou se tornando uma sociedade perversa. Por quê? A gente goza, né, esse é um termo psicanalítico, né, a gente goza, a gente, né, se sacia, né, a gente se alegra com o sofrimento dos outros. Porque esse sofrimento alheio, ele anestesia o meu sofrimento. Se eu vejo o outro sofrendo, isso me ajuda a lidar com a minha dor, que eu não quero olhar para ela, né? E aí a gente vai normalizando essa barbárie, né? Então você vê a molecada grava briga de escola, de time de futebol, posta. Aí, sei lá, você tem um monte de ataque racista, transfóbico, né? E vira meme, a galera se diverte com aquilo. Até guerra, gente. O povo filmando guerra, e aí tem torcida. Hashtag. Tudo filmado, tudo postado, tudo comentado. Ou seja, vocês percebem como que a gente começa a ficar parecido com Herodes? Porque a gente está entediado, a gente tem muito poder na nossa mão, e aí a gente começa a querer que algo extraordinário, né, mude o nosso cotidiano ali de tédio, e com isso a gente vai se tornando uma sociedade violenta, perversa. E aí, se o mundo virou um palco, qual que é o perigo? É que a religião vai na mesma lógica. E isso vem para dentro da igreja. E aí você vê essas igrejas que vão manipulando o sagrado. Então, a gente começa a querer criar artificialmente o milagre. Então tem um monte de igreja, né, que gosta dos símbolos, do sal, da água do Jordão, sei lá, do óleo, né, e aquela coisa toda, e vai aquela mágica, né, aquelas palavras que é quase um encantamento. Aí você vem para o culto esperando uma catarse no culto, né? E pode ser de várias formas, tanto essa coisa mais avivada, né, carismática, de falar em línguas e tal, que eu não tenho nada contra. Mas às vezes eu vejo assim, que as pessoas vão no jeito muito da catarse, sabe? Tipo, da coisa pela coisa. Ou até o jeito mais capitalista, né? Que outro dia eu tava vendo uma igreja lá que os caras fazem uma balada na igreja, cara. Tipo, com DJ, a galera tudo vestido de branco, e tem drink, uns drinks sem álcool, né? Ainda, né? Chato, né? Sem graça. E vai aquela coisa, né? Hã? Se ele foi preso, não sei, cara. Pode ser que sim, né? Ou até o culto de desidentificação, né? Saindo um pouco aí do cristianismo. Essa coisa mais oriental, mística. Você vai tomar um chá, vai tomar, sei lá, um negócio de cogumelo, tal, para você sair um pouquinho do corpo e ter essa experiência, né? Ou seja, tudo para a gente sentir algo, né? E é interessante que o Eugene Peterson, comentando as tentações de Cristo no deserto, aquela tentação que o diabo pega Jesus, bota ele no pináculo do templo e fala assim, se você é o filho de Deus, se joga porque os anjos vão te pegar. O Peterson fala pra gente que a ideia do diabo é que Jesus se jogando e os anjos pegando ele, que todo mundo, né, que estava no templo naquela hora olhe para Jesus e fale, uau, quem que é esse cara? E aí o Peterson comenta assim, ó, vou ler aqui, ó, entre aspas. A tentação é priorizar o entusiasmo e pôr Deus em segundo lugar. A tentação é ver a nossa vida como algo comum, confuso e monótono, e Deus como responsável por transformá-la em algo emocionante. Aqui a tentação é ver Deus como uma forma de entretenimento. O diabo quer que façamos o mesmo. Usar Jesus como cerca contra o tédio. Usar Jesus como algumas pessoas usam drogas e álcool, sexo e carros velozes, perigos e fortes emoções, televisão e armas de fogo. Usar Jesus em seu potencial de operar milagres.
Usar Jesus como suspensão temporária da monotonia. Empacotar Jesus como uma mercadoria para as diversões de fim de semana. Porrada, né? Só que Jesus não cai nem na tentação do diabo e também não cede aos desejos de Herodes. Isso me leva ao terceiro ponto, que é o silêncio de Jesus. 9, versículo 9. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os estudiosos falam para a gente que o verbo, né, que fala aqui, tem uma ideia de persistência, como se Herodes insistisse, mudasse de tom, e ele tentasse de todas as formas arrancar alguma coisa de Jesus. Como se ele, sei lá, com ironia, com ameaças, talvez até com bajulações, ele tentasse fazer Jesus, sabe, falar alguma coisa e reagir, mas Jesus não fala absolutamente, o verbo também tem esse absoluto, nada. Ou seja, o silêncio de Jesus é ativo, não é passivo. Ele responde com não responder. Ou seja, ele se cala não porque ele está com medo, ele se cala porque ele sabe que ele não quer falar nada. O que está acontecendo aqui? Sabe o que a gente precisa se lembrar? Tudo isso acontece durante a Páscoa. Certo? O que é a Páscoa? Páscoa era uma festa anual onde os judeus se lembravam de quando Deus os libertou do Egito, de 400 anos de escravidão. Deus usou Moisés para ir lá e tirar esse povo da escravidão. Então, quando a Páscoa aconteceu pela primeira vez, Moisés foi até Faraó, o rei do Egito, e falou assim: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. E Faraó não quis deixar. Então, o que Moisés fez? Moisés fez milagres diante de Faraó, fez sinais diante de Faraó. Pegou o cajado dele, jogou no chão, virou uma cobra, enfiou a mão dele na roupa, saiu cheia de lepra, depois tirou a lepra. Só que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. E aí virou um reality show, né? Quem é o mago mais poderoso? E aqui a gente tem Jesus, o novo Moisés, diante de um tirano também. Mas ao contrário do primeiro, ele não realiza nenhum milagre. Sabe por quê? Porque para Herodes e a maioria das pessoas, o milagre é um abuso de poder contra a natureza. Quem é o feiticeiro? O feiticeiro é aquele que distorce as leis da natureza, é aquele que controla com palavras, com encantos, com objetos, o mundo natural e o mundo sobrenatural. Portanto, o espetáculo que Herodes espera ver nada mais era do que uma demonstração de poder. E talvez o maior interessado em demonstrar poder fosse o próprio Jesus. Ele poderia fazer, por exemplo, como Elias, né, que mandou construir um altar, molhar o altar, e aí orar para Deus mandar fogo do céu, e aí a hora que o povo visse aquilo, ele falasse assim, ó, pega espada e vamos lutar contra esse pessoal que está oprimindo a gente. Ou então ele poderia fazer como Eliseu, né, orar para que Deus mandasse cavalos, carros de fogo, né, os anjos, e no Getsemane ele fala isso. Vocês pensam que se eu pedisse para o meu pai mandar uma legião de anjos, ele não mandaria? E aí orar para Herodes ficar cego, né? Porque o Eliseu faz isso, né? Tipo, vem os anjos, depois ele ora lá, os caras ficam cegos. Mas ele não faz isso. Porque se o milagre é uma demonstração de poder, me parece que Jesus se recusa a entrar nesse jogo. E não só nesse momento, mas em todo o ministério dele. Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus operava um milagre, não era para mostrar que ele tinha poder. O milagre em Jesus não é uma demonstração de poder, porque ele não está interessado em manipular a natureza ao bel prazer dele só para confrontar as pessoas. Quando Jesus opera um milagre, ele não está abusando da criação. Pelo contrário, ele está colocando a criação no caminho que ela deveria estar. Ele está consertando a criação e ele está usando o milagre para mostrar para a gente aquilo que a criação deveria ser. Então, por exemplo, quando Jesus transforma água em vinho, sabe por que ele transforma água em vinho? É porque lá em Amós 9,13 fala assim, está chegando o dia em que as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Por que Jesus alimenta uma multidão? Sabe por quê? Porque lá em Isaías 25, a partir do verso 6, fala assim, no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete com as comidas mais finas e os vinhos melhores do mundo, e vai alimentar todos os povos da terra. E ele vai acabar de vez com a tristeza que envolve as pessoas, a morte vai acabar.
Quando Jesus cura as pessoas, é porque lá em Isaías 35:5 fala o seguinte, que quando o verdadeiro rei chegar, então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão do deserto e rios correrão por terras secas. Ou seja, água transformada em vinho, cego enxergando, morto voltando à vida, como a gente viu semana passada o Kido falando, cada milagre que Jesus operou não foi uma demonstração de poder. Foi para apontar para uma outra realidade. Tanto é que ele é chamado de sinal na Bíblia. Sinal é uma coisa que te indica outra coisa. Para mostrar que Deus entrou na história para restaurar o mundo. Então agora, diante de Herodes, Jesus não realiza nenhum sinal porque ele não quer exibir o seu poder. Gente, um vislumbre da glória de Jesus e Herodes cairia de joelhos. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele ama Herodes. Jesus amava Herodes. Se ele demonstrasse o poder dele, Herodes ia ter medo dele. Mas Jesus não quer que a gente se relacione com ele pelo medo, mas pelo amor. Tem um teólogo chamado Renald Blanc que ele fala assim: ninguém teria tido ousadia de crucificar um Deus onipotente, que tivesse se manifestado com todo poder e glória. Um Deus assim seria venerado por todos, mas ao mesmo tempo seria temido por todos. É exatamente esse medo que Deus não quer. Ele não quer porque o medo impede o amor. Deus quer ser amado. Para que isso seja possível, sem restrição nenhuma, ele não pode se revelar na glória da sua onipotência, porque assim ele teria inspirado medo. Se ele realmente quer ser amado, deve abaixar-se até um nível que possibilite esquecer o medo que todo poder inspira. E é exatamente isso que faz no evento do Natal. Eu vou ler de novo esse finalzinho. Se ele realmente quer ser amado, deve abaixar-se até um nível que possibilite esquecer o medo que todo poder inspira. E é exatamente isso que faz no evento do Natal. É por isso que no livro Milagres, do C.S. Lewis, ele vai falar para a gente que o maior milagre é a encarnação. A gente cantou isso ao longo do culto, né? A gente começou cantando, lendo salmos que falam da grandeza de Deus, cantando que Ele é exaltado, mas a gente também cantou que Ele se esvaziou da glória dEle. E aí o Lewis vai falar assim para a gente que a verdadeira grandeza se revela quando o maior é capaz de se tornar pequeno. Um homem pode se abaixar para brincar com o seu gato, com o seu cachorro, mas o pet nunca vai conseguir discutir filosofia com a gente. Assim, o Criador entrou na criação, o infinito se fez pequeno, e é exatamente isso que mostra o tamanho da sua grandeza. E é aqui que o Evangelho, né, que está escondido no silêncio de Jesus, se revela diante de Herodes. Por quê? Porque ele ama tanto Herodes que ele não quer que Herodes tenha medo dele. Ele quer que Herodes, se for se relacionar com ele, se relacione com base no amor. Então ele suporta a vergonha. Gente, isso é lindo, isso é o Evangelho. Porque a gente tem dois reis aqui. Um coberto de ouro, de arrogância, e outro coberto de feridas, de zombaria. A gente tem um rei que tenta provar sua força ridicularizando o fraco. E tem outro rei que revela sua grandeza suportando a humilhação. A gente tem um rei que zomba para esconder o próprio medo. E outro que se cala porque é seguro de si. Esse é o escândalo do Evangelho. O rei do universo se esvazia, se cala, se entrega, para que nós que tanto buscamos sinais, poderes, milagres, possamos descobrir que o verdadeiro milagre é o amor. Então o que isso tem a ver com a gente? Eu estou encerrando. Às vezes nós somos como Herodes. Nós pressionamos, ameaçamos, bajulamos Deus, tentamos convencê-lo a dar para nós uma demonstração do poder, esperando um sinal, uma resposta, um gesto que resolva tudo.
E às vezes não é nem porque a gente está igual Herodes, assim, querendo um espetáculo para tirar a gente do tédio. Às vezes a gente precisa de um milagre mesmo, não é? Às vezes a vida está horrível, às vezes a gente está enfrentando um dia mal. E a gente tem um bom motivo para querer um milagre. Às vezes a gente está precisando de uma cura, né? Uma cura física, uma cura emocional, uma cura psicológica. Às vezes a gente está precisando de um resgate financeiro. A gente está precisando que, sei lá, uma restauração no casamento, uma reconciliação de amigos, né? Uma libertação de drogas, de vícios, de mal. E aí a gente clama a Deus porque a gente não tem ninguém mais para pedir. Mas às vezes ele fica em silêncio. E esse silêncio dói na gente. Dói porque a gente quer um Deus que fale conosco, que atue, que intervenha. Mas o que eu queria te dizer nessa manhã é o seguinte: talvez esse silêncio de Deus seja graça. Tem um nome antigo para isso. A gente cantou sobre isso hoje. O nome antigo desse silêncio de Deus é noite escura da alma. A gente cantou quando a gente falou do Deus Consolador que caminha conosco na noite escura da alma. São João da Cruz, que foi quem criou esse termo, ele falava que às vezes Deus retira de nós as consolações sensíveis. E é como se ele se afastasse de nós para poder purificar o nosso amor. O que é isso? É quando você vem para o culto e o culto parece frio. É quando você ora e parece que a oração bate no teto e volta para baixo. É quando o céu parece que está fechado. E você é invadido por um sentimento de trevas, de fracasso, de desamparo. Parece que você não enxerga o que Deus está fazendo, e você está super perdido, e parece que a vida tua fica infrutífera. Quando isso acontece, é como se Deus se escondesse da gente, entre aspas, tá? Mas presta atenção nisso. Deus faz isso não para te punir. Não é porque você fez nada de errado. Sabe por que ele faz isso? É porque ele quer purificar o teu amor. Ele quer te levar para outro nível de relacionamento. Ele quer te ensinar a não ficar dependendo das sensações que vêm da presença dele. Você amá-lo sem depender de uma resposta. Você amá-lo sem depender de um presente milagroso. Você amá-lo sem depender da doçura da presença dele. Você aprender a amar a Deus confiando no caráter dele. Descobrir que ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. É isso que ele é. Independentemente do que aconteça. Você descobrir que ele é fiel às promessas dele. Eis que estou com vocês todos os dias das suas vidas até o fim dos tempos. Eu não vou abandonar vocês. Silêncio de Deus não é ausência, é o modo que ele convida a gente a amadurecer. E sabe o que é mais bonito? É que quem atravessa a noite escura da alma vai falar pra gente que do outro lado dessa noite escura, a pessoa sai com uma renovação de vida tão grande que se ela pudesse, ela passava por tudo de novo. Por quê? Porque do outro lado a gente ganha um coração quebrantado. A gente fica humilde. A gente perde aquela arrogância, sabe? Que a gente muitas vezes julga o irmão, né? E critica todo mundo. A gente perde isso. A gente descobre uma alma mais paciente. A gente aprende a esperar em Deus. A gente lembra da oração, né, da Madre Teresa, que a Santa Teresa d'Ávila, né, que falava assim: nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, porque Deus é o bastante. Do outro lado, a gente descobre um amor mais desapegado, uma liberdade, sabe, de separar de depender da aprovação das pessoas, não ficar preocupado com o julgamento dos outros. E aí você dá uma banana, sabe, assim para todo mundo e fala: cara, é isso aí, é o que eu sou, é o que tem para hoje, né? E tamo junto, eu e Deus, Deus e eu. Eu quero encerrar com 3 aplicações. Talvez você venha de um contexto que aprendeu a usar Deus como espetáculo. Talvez a gente tenha recebido muitas pessoas de outras igrejas e talvez você veio de uma dessas igrejas que Deus era um evento, Deus era um entretenimento. Você aprendeu a usar, como diz o Peterson, né? Deus como quem usa drogas
armas e armas de fogo e, né? Para sentir alguma coisa, sabe? Cara, se esse é teu caso, o convite para você nessa manhã é: se arrependa. Deixa Jesus frustrar esse teu desejo desse Deus mágico, entendeu? E aprende a caminhar com o Deus que age no silêncio, o Deus que age no escondido, no íntimo. Faz um detox, entendeu? Faz um detox. Talvez você esteja passando pela noite escura da alma. Talvez você está aqui hoje sentindo esse vazio, essa aridez. Talvez você está achando que Deus não está escutando suas orações. Talvez você está duvidando da tua fé. Minha palavra para você nessa manhã é o seguinte: persevere. Continue. Continue com as suas práticas espirituais. Continue orando, continue cultuando, continue servindo a Deus. Mesmo sem sentir nada, sabe? Mesmo sem ter resposta. Você vai perceber que do outro lado Deus está trabalhando nesse silêncio. E por fim, talvez você venha aqui igual Herodes, né? Rindo de Deus, zombando dele, desafiando Deus. Ah, se você é esse que eu ouvi falar, prova. Eu sinto te desapontar, mas eu duvido que Deus vai fazer algum milagre. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto que Ele quer que você aprenda a se relacionar com Ele com base no amor e não no medo. Então, se você veio aqui disposto a desafiar Deus, disposto a colocar Ele na parede para Ele mostrar o poder dEle, eu acho que você vai receber o silêncio dEle. Porque o silêncio dEle também é amor. Porque Jesus está disposto a descer até o abismo mais profundo para poder te resgatar. Eu quero acabar com essa história, nessa ilustração do C.S. Lewis. Ele fala assim, abre aspas. Ele se lança na água limpa e quente, mergulha cada vez mais fundo, até que tudo fique escuro e frio, até alcançar o fundo entre o limo e as ruínas. E então volta à tona e sobe de volta a cor e a luz, com os pulmões quase estourando, rompendo a superfície, trazendo nas mãos a coisa preciosa que desceu para resgatar. Ele e ela têm cor agora que subiram à luz. Lá embaixo, nas trevas, onde ele era incolor, ela era incolor, ele também havia perdido a cor. O que Deus está falando para a gente? Que Cristo é esse mergulhador, que mergulha na dor, no silêncio, na morte, para nos resgatar do abismo profundo que nós estávamos. E talvez seja por isso que ele está calado, porque talvez ele ainda está lá embaixo, no silêncio da morte, para poder segurar você e te resgatar e te trazer à superfície.